Olá, sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo, no caso, calcular o trabalho realizado por uma força F dada em termos vetoriais em um segmento de reta. O exercício é um exercício que se encontra no livro do Thomas, na página 379, o exercício é o exercício 27. Ele fala o seguinte: encontre o trabalho realizado pela força F, que é x vezes y, mais y menos xj, sobre o segmento de reta de 1 até o ponto 2, 3. Lembra que pela definição, o trabalho realizado por uma força ao longo de uma curva é o somatório, integral dessa curva C, do componente vetorial do trabalho, F vezes T, ds. E a sua forma diferencial, a forma diferencial equivalente a essa definição, é a integral da curva C do m dx mais n dy. Bem, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a curva C, lembra que a curva C, no nosso caso, a nossa curva C é uma curva parametrizada R de t. Nós vamos achar essa curva C parametrizada em termos de t. E vamos substituir o m e o n, Lembre-se que o m é o componente no eixo x, que seria o eixo dos vetores i, que é o nosso xy. O n é o componente do eixo y, que é o componente do eixo dos j, que é o y menos x, substituindo aqui juntamente com o dx dy. Mas para isso nós precisamos parametrizar essa curva. Lembra que a curva é um segmento de reta que vai do ponto 1, 1 ao ponto 2, 3. Como é que nós fazemos essa parametrização? Uma das formas é a partir da equação da reta, já que nós temos aqui uma reta no plano xy, é a partir da equação da reta definir os valores de x e de y e substituir isso em termos de um parâmetro t. Ou seja, fazer o seguinte: primeiro achar a equação da reta em termos de xy. Lembra que nós temos uma formulazinha, que é a forma ponto inclinação, em que o y menos y do ponto P é igual a m vezes x menos x do ponto P. E o m, onde o nosso m, o coeficiente angular, é o ΔY dividido por ΔX. No nosso caso, o ΔY seria o y final menos o y inicial, então 3 menos 1, 3 menos 1 é 2, e o ΔX é o x final menos o x inicial, 2 menos 1, 2 menos 1 é 1, então o nosso m é igual a 2. Então já temos aí o nosso coeficiente angular. Jogando esse coeficiente angular aqui e escolhendo um ponto, eu tenho que y menos. Vou escolher esse ponto aqui como referência, y menos y do ponto P, y menos 1, é igual a 2 vezes x menos o x do ponto P, o x do ponto P também é 1, e nós achamos aqui a nossa equação da reta. Lembre-se que o y menos 1, ele vai ser igual a 2x menos 2, ou o y, ele vai ser igual a 2x menos 2 mais 1, ou seja, o y ele vai ser igual a 2x menos 2 mais 1, 2x menos 1. Então essa aqui é a nossa equação, chamada equação reduzida da reta, y igual a m vezes x mais h. Daqui eu vou tirar a nossa equação, a nossa forma paramétrica para essa reta. Lembre-se que eu quero um r de t, O que eu vou fazer para o meu r de t? Eu vou fazer o x igual a t. Se o x for igual a t, o y ele vai ser 2 vezes x igual a t, então vai ser 2 vezes x igual a t, menos 1. X igual a 2, y igual a 2 vezes x menos 1, se o x igual a t, y igual a 2t menos 1. E o nosso r de t vai ser igual a x, que é o t vezes i, mais o y, que é o 2t menos 1, vezes j. Então nós temos aqui a nossa
curva C em termos paramétricos. A partir desse ponto, nós já podemos resolver essa integral. Lembra que o que nós fazemos é transformar essa integral em termos de t, né? E achando aí o nosso intervalo de variação. Nós transformamos essa integral em uma integral definida em termos de t. Para isso, uma primeira coisa que eu preciso é o intervalo de variação. Lembre-se, a nossa integral é sobre um segmento de reta. E lembre que o x é igual a t. Se o x é igual a t e o x varia de 1 até 2, né? Lembre-se que o x é igual a t e o x varia de 1 até 2, o nosso t também está no intervalo de 1 até 2. Então esse é o nosso intervalo, né? É o nosso intervalo para a integral em termos de t. Então o nosso trabalho ele vai ser calculado como sendo uma integral de 1 até 2, uma integral definida em termos de t. Lembra-se que o x é igual a t, x varia de 1 até 2, se o x é igual a t, o t também varia de 1 até 2. De quem? Do nosso m. Mas quem que é o m, né? Lembra que a sua força é um m, né? M dxy mais um n dxyj. Então m é o x e o y, só que em termos de t. O x é t, né? Então x é t vezes o y, que é o 2t menos 1. Então perceba m dx. Mas quem que é o dx? Se o x em termos de t, o x é igual a t, daqui nós tiramos que o dx é a derivada de x em relação a t, né? A derivada de t em relação a t é 1 dt. Então, calcular o diferencial da função. x igual a dt. Então, vezes dt. Então, m dx mais, né, n. Quem que é o n? n é o y menos x. Então, y, que é o 2t menos 1, né? Então, y, 2t menos 1, menos x. Quem que é o x? X é t. Então, menos t. Tudo isso vezes, né? Vezes dy. Lembra que o y é igual a 2t menos 1. Então, dy aqui, ó. O nosso dy vai ser a derivada de y em relação a t, né? A derivada de 2t menos 1 em relação a t é 2 dt. Então, dy é igual a 2 dt. Então, vezes 2 dt. Então, nós transformamos a nossa integral. A nossa integral de linha numa curva C, na sua forma diferencial, para uma integral definida em termos de t. E agora é só resolver. Isso aqui vai ser igual a uma integral de 1 até 2, né? t vezes 2t. 2t quadrado, t vezes menos 1, menos t, dt. Mais, né? 2t menos t, 2t menos t, t menos 1, vezes 2 dt, que vai ser igual a uma integral de 1 até 2d, né? Bem, perceba que o dt é fator comum, vou colocar em evidência, né? Então isso aqui vai ficar 2t quadrado, 2t quadrado, menos t, mais 2t, né? 2 vezes t, 2t, mais 2t, menos 2. Tudo isso dt, que vai ser igual a uma integral de 1 até 2 de 2t quadrado menos t mais 2t mais t menos 2 dt. E aí nós vamos ter o seguinte resultado para essa integral. Lembra que a integral de 2t quadrado é 2 vezes t ao cubo sobre 3.
a integral de t elevado à primeira potência, né, em função potência, t elevado à primeira potência, integral de t elevado a n mais 1 sobre n mais 1, então integral de t é t ao quadrado sobre 2, né, mais t ao quadrado sobre 2, né, integral de menos 2, então menos 2t, menos 2t, isso no intervalo de 1 até 2. E aí nós fazemos nosso teorema fundamental do cálculo, né, que é o f de b menos o f de a. Fazendo a continha, o f de b vai ser 2 vezes 2 ao cubo, que é 8 terços, mais 2 ao quadrado, que é 4 sobre 2, menos t igual a 2, 2 vezes 2, 4, menos 4. Então esse é o f de b. O que é o f de b? O f de t igual a 2, menos o f de a. O que é o f de a? O f de t igual a 1. Então 2 vezes 1 ao cubo sobre 3, mais 1 ao quadrado é 1, né? 1 sobre 2, menos 2. Fazendo as continhas nós temos, né? Lembra que 4, né? 4 dividido por 2 é 2, né? E nós vamos ter o seguinte resultado. Isso aqui vai ser igual a 16 terços, mais 2 menos 4, menos 2. 2 vezes 1 terço, 2 terços, então menos 2 terços, mais com menos, menos meio, menos com menos, mais 2. E aí mais uma simplificaçãozinha, né? Mais 2 menos 2 desaparece. O que vai sobrar? Vai sobrar aqui 16 terços menos 2 terços, 16 menos 2, 14 terços, menos meio. Mínimo múltiplo comum é 6. 6 por 3 dá 2, 2 vezes 14, 28. 6 por 2 dá 3, 3 vezes 1, 3, 28, menos 3, que é igual a 25 sextos, que é a resposta dessa integral. Então, essa integral é igual a 25 sextos. O trabalho realizado por esta força, né, sobre esse segmento de reta é igual a 25 sobre 6 unidades de trabalho. Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.